Fala, minha galera! Tudo sussa? Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pelo universo do cérebro humano. Vamos juntos desvendar alguns mitos cabeludos que todo mundo já ouviu falar, mas que nem sempre são verdadeiros. Bora desvendar uns mitos cabeludos sobre o cérebro? Você já se perguntou como essa máquina incrível que a gente tem na cabeça realmente funciona? É um mundo cheio de mistérios e curiosidades que a ciência está sempre tentando entender melhor. É o seguinte, você já parou para pensar como essa caixola que a gente tem aqui funciona de verdade? A gente vive num mar de informação e nem tudo que chega no nosso ouvido é ouro puro, né? Muitas vezes a gente acaba acreditando em coisas que não têm base científica. A gente vive num mar de informação e nem tudo que chega no nosso ouvido é ouro puro, né? Com a internet e as redes sociais, as informações se espalham rápido, mas nem sempre são confiáveis. É importante saber filtrar o que é verdade do que é mito. Tem muita história aí sobre o cérebro que a galera jura de pé junto, mas que não passa de conversa fiada. Vamos explorar algumas dessas histórias e entender o que a ciência realmente diz sobre elas. Tipo, você já ouviu falar que a gente só usa 10% do nosso cérebro? Esse é um dos mitos mais populares, mas a verdade é que usamos praticamente todas as partes do nosso cérebro, só que em momentos diferentes. Ou que botar Mozart para tocar deixa os bebês mais inteligentes. Esse é outro mito que ganhou muita força, mas os estudos mostram que não há evidências concretas de que ouvir Mozart tenha um impacto significativo na inteligência dos bebês. Cola comigo que no vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo sinistro do cérebro humano e desmascarar esses mitos que se espalharam por aí. Vamos entender como o cérebro realmente funciona e o que a ciência tem a dizer sobre esses mitos. Então, prepara o seu capacete de proteção mental, porque a gente vai desvendar juntos a verdade por trás dessas lorotas. Vamos explorar o que é fato e o que é ficção quando se trata do nosso cérebro. Fica ligado até o finalzinho, porque o último mito que a gente vai desmascarar pode virar a chave do seu cérebro sobre como ele se desenvolve. Não perca, porque essa informação pode mudar a forma como você vê o seu próprio potencial e o funcionamento da sua mente. Quem nunca ouviu falar que o lado esquerdo do cérebro é o lado da lógica, da razão, da matemática e da análise crítica? Enquanto o lado direito é o lado da galera artista, da emoção, da criatividade e da intuição, né? Essa ideia é tão popular que até parece verdade absoluta. E que dependendo de qual lado você usa mais, isso te transforma num Zé da Lógica ou num artista da Silva. Parece simples, mas a realidade é bem mais complexa. Meus queridos, preparem-se para uma bomba. Isso é pura lorota. A verdade é que essa divisão rígida entre os hemisférios é um mito. Essa história dos lados do cérebro dominantes é tipo tentar resumir um fla-flu só pelo placar. Não dá para entender o jogo todo só olhando o resultado final. É muito mais complexo do que isso. Nosso cérebro é uma rede intrincada de conexões que trabalham juntas de maneiras surpreendentes. É verdade que os hemisférios cerebrais têm funções diferentes. Cada lado tem suas especialidades, mas eles não trabalham isoladamente. O lado esquerdo, por exemplo, é o mestre da linguagem, da fala e da escrita. Ele é crucial para a nossa capacidade de comunicar e entender palavras. Enquanto o direito manda bem em coisas visuais e espaciais. Ele nos ajuda a reconhecer rostos, interpretar mapas e apreciar a arte. Mas isso não significa que um lado é o chefão da sua personalidade. Nossa personalidade é uma mistura complexa de muitos fatores, e ambos os hemisférios contribuem para isso. Na real, os dois lados trabalham juntos o tempo todo, tipo um pagode bem ensaiado, onde cada instrumento tem seu papel, mas todos juntos criam a harmonia. Para você conseguir fazer até as coisas mais básicas do dia a dia,
Desde amarrar os sapatos até resolver um problema matemático, os dois hemisférios estão em constante colaboração. Então, da próxima vez que alguém te disser que você é mais lógico ou mais criativo, por causa de um lado dominante do cérebro, lembre-se, seu cérebro é um time e todos os jogadores são importantes. E é essa colaboração que nos torna seres humanos tão incríveis e multifacetados. Cada pensamento, emoção e ação é o resultado de uma sinfonia cerebral. Então, celebre a complexidade do seu cérebro e a incrível capacidade que ele tem de trabalhar em conjunto para criar a sua experiência única de vida. Afinal, é essa dança entre os hemisférios que nos permite ser quem somos, com todas as nossas nuances e habilidades. Usamos apenas 10% do nosso cérebro? Que abobrinha! Essa pérola aí é tão famosa que até já virou filme de Hollywood. Mas será que é verdade que a gente só usa 10% do nosso poder cerebral, enquanto o resto fica de bobeira, só esperando para ser ativado? A resposta é um não daqueles bem dados. A ideia de que a gente tem um potencial cerebral adormecido esperando para ser liberado é tentadora, mas é pura ilusão, tipo achar que vai ficar rico com raspadinha. A real é que usamos 100% do nosso cérebro, mesmo que não tudo ao mesmo tempo. Imagine seu cérebro como um carnaval no Rio. Nem todos os blocos estão na rua ao mesmo tempo, mas isso não significa que eles não existam ou que não façam parte da festa. Lá nos anos 90, um estudo soltou a ideia de que ouvir Mozart podia turbinar o desempenho em tarefas que exigiam raciocínio espacial. Pronto! Foi o que bastou para a galera sair por aí tocando Mozart para tudo quanto é lado, sonhando em criar mini-gênios. Mas a real é que esse estudo inicial era meio furado, e a galera interpretou tudo errado. O tal efeito Mozart não transforma ninguém em sabe-tudo. É verdade que a música faz um bem danado para o cérebro, dando aquele up no humor, na concentração e até na memória. Mas daí a transformar bebês em maestros renomados é viajar na maionese, sem nenhuma base científica. Essa é para os gamers de plantão. Durante muito tempo, os videogames levaram a fama de vilões da história, acusados de causar de tudo, desde problema na vista até virar um Dexter da vida real. Mas a verdade, meus amigos, é que como tudo na vida, o segredo é o bom e velho equilíbrio. É lógico que passar o dia inteiro grudado no controle, sem dar um tempo para o cérebro respirar, não é nada bom. Mas, na medida certa, os videogames podem dar aquela turbinada no seu cérebro. Quem nunca ouviu falar que o cérebro dá aquela parada estratégica aos 25 anos, como se fosse aposentadoria, né? É uma ideia que circula por aí, quase como um mito urbano. Muitas pessoas acreditam que, ao atingir essa idade, o cérebro simplesmente desacelera e para de se desenvolver. E depois dessa idade, meu amigo, é só ladeira abaixo. Parece que a partir dos 25, tudo começa a desmoronar e a capacidade de aprender e se adaptar diminui drasticamente. Mas relaxa, porque essa história é igual a mula sem cabeça, só lenda. Não há nenhuma evidência científica sólida que suporte essa ideia. Na verdade, o cérebro continua a ser uma máquina incrivelmente adaptável e resiliente. É verdade que o cérebro passa por uma reforma geral durante a adolescência e no comecinho da vida adulta. Durante esses anos, ele está em constante mudança, ajustando e refinando suas conexões neurais. O córtex pré-frontal, por exemplo, que é o chefão do planejamento, das decisões e do controle da galera que age sem pensar, só termina de se desenvolver lá pelos 25 anos. Isso significa que até essa idade, estamos aprimorando nossas habilidades de tomada de decisão e controle de impulsos. Mas isso não significa que seu cérebro vai virar um vovô jurássico aos 25 anos e nunca mais vai aprender nada novo. Muito pelo contrário, o cérebro continua a ser capaz de aprender e se adaptar ao longo de toda a vida. A real é que o cérebro é tipo um camaleão, mestre em se adaptar. Ele tem uma capacidade incrível de se moldar e se ajustar a novas situações e desafios. Ele está sempre aprendendo, se transformando e evoluindo a vida toda.
A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões, é uma característica que nos acompanha até a velhice. Então, não importa a idade, sempre há espaço para crescimento e aprendizado. Além disso, estudos mostram que atividades como aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical ou até mesmo engajar-se em novos hobbies podem manter o cérebro ativo e saudável. Portanto, continue desafiando seu cérebro, independentemente da sua idade. E não se esqueça da importância de cuidar da saúde mental. Práticas como meditação, exercícios físicos e uma boa alimentação também são essenciais para manter o cérebro em ótima forma. Então, da próxima vez que alguém disser que o cérebro para aos 25 anos, você já sabe, é só mais um mito. O cérebro é uma máquina incrível, sempre pronta para aprender e se adaptar, não importa a idade. E aí, galera, curtiram a viagem pelo mundo dos mitos sobre o cérebro? Qual desses mitos te fez cair no conto do vigário? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera, para eles também ficarem por dentro da verdade por trás dessas crenças populares. Afinal, conhecimento dividido é conhecimento em dobro, né? Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, desvendando mistérios e curiosidades sobre o mundo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nadinha. Valeu por assistir e até a próxima!